Muito bom dia, muito bom dia! Sexta-feira Santa, Sexta-feira Santa. Nós vamos falar sobre inovação e ideologia que andam juntas. Sejam bem-vindos a mais essa transmissão. Domingo não teremos, tá, gente? Domingo não faremos. Nesse domingo, excepcionalmente, não faremos. Né? Domingo de Páscoa, estaremos fora. Vamos lá, ideologia e inovação, né? Marketing ideológico, para a gente começar a se encerrar esse tema aí de inovação dentro do contexto do marketing, dentro do contexto do posicionamento. Ontem a gente conversou muito sobre como que funciona a dinâmica das técnicas de marketing associadas à questão do conteúdo rico, associadas à questão da minha percepção de imagem, as linhas, né? As cenas que eu preciso construir na narrativa, na construção do meu marketing para poder fazer um bom jogo, para poder fazer uma boa performance, um bom sucesso mercadológico, né? Nós tivemos uma transmissão muito especial ontem, à noite também tivemos outra transmissão especial falando sobre a importância das marcas de fazerem marketing em benefício do recrutamento, marcas empregadoras. Nossa, que tema bom que eu fiz ontem, né, com o Papo de RH. Tá, a transmissão tá salva aí, a gente teve um probleminha técnico mesmo, queríamos transmitir simultaneamente várias plataformas e deu um problema ali, mas em seguida a gente conseguiu se organizar e foi uma live excepcional, porque é um tema bastante rico, que também gera bastante conteúdo, de repente em outro momento a gente aborda mais. Mas ontem, então, fizemos essa introdução maravilhosa aí, para quê? Para mostrar mais uma vez que não é sobre as ferramentas, as técnicas que eu uso, é sobre a narrativa que eu construo, é sobre o meu posicionamento mercadológico. E no final das contas, boas parcerias, nós comentamos ontem, finalizamos ontem a transmissão, dizendo que eu não tenho recursos de tempo nem financeiros suficientes para fazer um bom marketing, a saída está em eu construir parcerias muito sólidas, né? No sentido de complementariedade com o meu propósito social, alinhamento de visão, missão, valores, né? Histórico com inovação dessa outra empresa, desse outro parceiro, capacidade de execução dele, flexibilidade e abertura, né? A colaboração e realmente contribuir para as dores, para sanar os problemas ali do meu cliente. Então, quando eu busco essas associações de mercado, naturalmente eu crio projetos inovadores, eu crio algo que não existe até então no mercado. É raro eu me associar a outra empresa, me associar a algum parceiro, né, pensando na dor do meu cliente, e dessa conversa, dessa associação não sair algo em que não seja inovador, né? Por quê? Porque é uma expertise com outra expertise que resulta numa terceira expertise, é quase como um casamento, né? Você tem uma identidade, outra identidade, juntos e tem outra identidade. É difícil, as variáveis são tantas que é difícil você não conseguir inovar do ponto de vista de nutrir as necessidades do seu consumidor, e no final das contas é isso que a gente quer, é nutrir as necessidades do seu cliente, né? E a outra forma, então, e essas conexões de valores tem a ver com o quê? Tem a ver justamente com o marketing ideológico também. Marketing, a linha central que vai cimentar essa construção de parceria, o cimento é justamente o propósito social, a tua cultura organizacional, né? A tua cultura organizacional. Então, logo, o marketing ideológico, para que ele aconteça, para que ele aflore, para que ele se desenvolva bem, ele tem que estar relacionado com uma bandeira, com um sonho que você vai ajudar o seu cliente a galgar, alguns desejos que ele vai ter e você vai contribuir para ele. O marketing ideológico trata justamente dessa questão de eu vencer algumas barreiras, ser experiente naquilo que eu faço, estar todos os dias pesquisando, ajudando o meu cliente contra um inimigo comum, que a sociedade tem, que eu tenho, que o meu cliente também tem. Então, se eu sou nutricionista, eu posso ter uma história de superação ou não, posso ser apenas um apaixonado, mas eu tenho um inimigo comum, o meu mercado, que é o quê? A questão do sedentarismo, a questão dos alimentos industrializados, né?
a questão da poluição, a questão da corrida contra o tempo que não nos deixa dormir bem, a questão da corrida contra o tempo que não nos deixa tomar água bem o suficiente, uma série de coisas que são inimigos hoje da sociedade, indústria de consumo, enfim, que exemplificam aqui essa questão do inimigo comum no caso de uma nutricionista, né? Agora, no caso, por exemplo, qualquer segmento, um produto, um serviço, ele sempre nasce de uma necessidade, de uma demanda pública, né, do público social, de uma demanda social, que surge de uma necessidade, de uma dor, né? Então, sempre é raro não existir um movimento comum, um movimento de inimigo comum. Agora, quando eu entendo, não, mas não tenho, realmente o meu produto aqui, ele resolve algumas necessidades, mas não vejo, encontro, né, um inimigo comum, né? É raro, se você for buscar no fio, puxar o fio, vai achar. Mas se ainda assim você tem dúvidas sobre isso, saiba que as dores existem, as dores ali do seu cliente existem. Então, o que tem por trás dessa dor? Existe um desejo ardente, existe um sonho do seu cliente, algo que ele precisa, né, de ti, que pode ser em linha de conforto, pode ser em linha de base, né, de nutrir ali a sua base da pirâmide existencial, N coisas. Tudo isso tem a ver com marketing ideológico. Marketing ideológico, eu não vendo produtos, eu não vendo commodities, eu não vendo serviços, eu vendo sonhos. Quando eu vendo sonhos, eu estou vendendo valor. Quando eu vendo sonhos e valor, meu preço é único, porque eu sou único. Né? Então eu consigo ali colocar o preço que eu tenho, que eu quero, que eu posso, porque eu estou falando com verdade e unicidade para com o meu público. Só eu falo do jeito que eu falo, só eu faço do jeito que eu faço, só eu busco as parcerias que convém ao meu mercado. Só eu corro atrás, só eu fico antenado, só eu busco tendências, né? Associando essa demanda do público com a ideologia, né? Com o que tem por trás maior. E como diz o Davi Ribas, que trabalha muito forte a questão do marketing ideológico, depois basta você criar um ritual, né, de comunicação. E aqui que vem aí depois os processos. Então, ontem quando a gente mostrou o roadmap de uma empresa, que eu te levei a imaginar um roadmap de uma empresa, numa linha você tem ali os produtos, a sua esteira de produtos, na outra linha você tem o seu marketing ideológico, na outra linha você tem os seus inputs, né? As suas commodities de marketing, né? Que faz você explodir, faz chegar mais longe a sua mensagem, como site, como rede social, como tráfego, próprio anúncio tráfego, como assessoria de imprensa, enfim. E aí depois, por final, você tem toda essa trilha de relacionamento, que é a sua narrativa, seus rituais, seus ritos de comunicação com o cliente. Então eu vou fazer lives tantas vezes por semana. Lembra que a commodity que eu brinco, né, que eu digo que é só ferramenta, porque quando as pessoas usam de forma indiscriminada não traz resultado, tem que estar dentro desse contexto estratégico. Aqui eu quero que você perceba esse mapa para entender que realmente o problema não é a ferramenta que você usa, o problema é a falta de estratégia, de planejamento, tá? Porque tem que estar tudo sincronizado. Então, quando você lá constrói uma narrativa, tá? Você tem que pensar o seguinte: eu sou um emissor, na teoria da comunicação, eu sou um emissor. Existe, para que uma mensagem tenha sucesso, né? Eu preciso ter, além do emissor, eu preciso ter os canais, que são essas commodities que eu brinco, site, assessoria de imprensa, rede social, tá? E eu preciso ter os dados, a forma como eu vou transmitir essa mensagem, os dados, que pode ser vídeo, pode ser áudio. Eu coloco tudo isso dentro de um planejamento, eu tenho um planejamento considerando o quê? Periodicidade e constância, que é o segredo do marketing, dá certo, né? Aí eu coloco isso, por exemplo, de um planejamento com periodicidade e constância, eu tenho um ritual, tenho um rito, né? Um rito. E eu vou passar a educar o mercado sobre aquilo que eu falo, sobre aquilo que eu defendo. As minhas características começam a aparecer, os meus valores começam inevitavelmente a aparecer, né? A minha cultura organizacional interna começa inevitavelmente a acontecer. O resultado qual é? O resultado é uma educação do mercado, logo valuation do negócio, logo vendas. É rápido? Não, porque você tem que educar, né? Educar demora.
E quando você não cria esse mecanismo, esse sistema e não fortalece ele, você vai fazer, né, campanhas de conversão rápida, né, caixa rápido, que é mais caro, é mais desgastoso, por isso a gente tem que trabalhar nas duas frentes. E essa campanha de conversão de caixa rápido é o que a maioria das empresas fazem, né, que é o tal do marketing 4.0, enfim, né. E hoje a gente já está numa evolução muito maior que isso. Se vocês estão me acompanhando, vocês já sabem. Então a gente precisa dessa questão de coerência na mensagem. Ter coerência na mensagem faz parte do marketing ideológico que ativa a inovação. Ter maior comprometimento faz parte com o público, com o mercado, né? Faz parte do marketing ideológico que contribui para a inovação. Como, né? Como? Aline, como que uma coerência de mensagem, como que pode relacionar coerência de mensagem, né, com inovação, né? Ora, para você estar sempre inovando, você não pode se desviar do foco, você tem que ter uma linha central, tá? A linha central é justamente essa coerência, a sua verdade, a sua cultura. E a partir dela, você vai fazer as sugestões que você quiser, sem perder seu brilho, sem desviar o foco. Então, a partir dela, você vai lançar, vai deletar produtos, não importa, a questão não é o produto, a questão é o propósito, a linha central. Essa linha central vai te permitir buscar parceiros não concorrentes. Eu já fiz muita parceria com empresas que poderiam ser eu poderia olhar, poderia ter um ranço, mas ela é minha concorrente. Eu presto serviço terceirizados para algumas outras agências que eu sei que tem qualidade de trabalho e que o meu podem complementar ao delas, porque as empresas têm forças, né, conjuntas, e não é pouco. Eu faço muito trabalho para empresas que eu poderia enxergar como minhas concorrentes e vice-versa. Muitos fornecedores que eu tenho eu poderia enxergar como concorrentes, né? E não, só que não, ao contrário, são relações duradouras, relações de anos, né? E relações tão bonitas que quando a gente está passando por um perrengue aqui, numa situação de dúvidas, de incertezas, de insegurança, tanto do ponto de vista de gestão quanto do ponto de vista dos conceitos do marketing mesmo, pega o telefone e o parceiro. O que tu acha sobre essa situação, né? Não tô conseguindo encontrar uma luz, como é que tu já fez, como é que tu faz, né? Então essa liderança, ela precisa acontecer, porque no final das contas é sobre o cliente, é para o cliente. Não é para um jogo, não é para nutrir um jogo de ego. Então, coerência na mensagem tem a ver com a verdade a qualquer custo, a dignidade protegida a qualquer custo, a dignidade da empresa para com a narrativa do cliente, né? Se eu digo que eu sou ético, eu tenho que ser ético, é a coerência da mensagem a respeito da cultura da empresa, né? E esse fio te obriga a te obriga a estar sempre numa posição de inovação, te obriga. É que nem eu disse ontem, se eu vou pro network, eu tenho esse fio, eu tenho essa coerência, eu vou estar conversando com as pessoas, não no olhar de disputa, eu vou estar conversando com as pessoas no olhar, o que essa pessoa tem para contribuir para o meu cliente. Inevitavelmente, uma chuva de insights vem. Inevitavelmente, é a coerência da mensagem criando, possibilitando, né, cenários inovadores para o meu mercado, né? Só que para isso eu preciso me associar, eu preciso captar a ideia e, óbvio, como eu disse, me associar a parceiros que tenham comprometimento, confiança, transparência, né, básico, resistência a desafios, porque sim, toda a questão todo o marketing ideológico, ele precisa ter resistência a desafios. Vai ter nessa disputa mercadológica, vão existir várias correntes, né, sobre um determinado assunto, inevitavelmente. E tá certo, faz parte do jogo, isso é bom. Se eu tenho um mercado, se eu tenho uma sociedade conversando sobre vários aspectos dentro de um ponto, eu tô tendo discussão a respeito daquilo. Então eu tô gerando uma onda a respeito daquela situação, né, daquele fato. Eu tô gerando uma onda de busca de conhecimento, uma onda de desenvolvimento. Então essa narrativa, essa democracia de pensar, ela é tão saudável quanto válida, e ela faz realmente a evolução da sociedade acontecer e as múltiplas oportunidades surgirem. À medida em que há a controvérsia, à medida que há o debate, novas possibilidades de operação mercadológica começam a surgir sempre, né?
Então, aí eu vou ter um impacto amplificado das minhas ações quando eu amplio a mente e percebo e estimulo o debate. Ao contrário do que reter o debate, blindar o debate, diminuir, mitigar o debate, eu amplio ele, né? Eu amplio ele para que eu possa colher múltiplos, para que eu possa amplificar o impacto dos meus produtos, dos meus serviços, e tá sempre pensando, isso aqui eu vou agregar, isso aqui eu vou agregar, isso aqui eu vou agregar. Então, inovação não é só apenas sobre eu ter a necessidade de criar um produto novo, mas sim sobre eu entender como ajudar de forma nova cada vez mais o meu público, né? Nós, enquanto seres humanos, né, a gente tá no nosso dia a dia aqui, a gente se pergunta como eu posso ser melhor 1% hoje do que eu fui ontem, né? Eu faço essa pergunta para mim todos os dias quando eu vou fazer as minhas orações, conversar com meu Deus. Eu digo, Deus, o que eu posso fazer hoje para ser melhor do que eu fui ontem, né? Em todos os níveis. E aí a gente fecha o olhinho, assim, né? Medita, né? E aí vem o insight, vem a resposta. Se tu fizer hoje, vai ser um resultado, isso, assim, 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 vai ser um resultado melhor do que fez ontem. E é uma construção, é um passinho de cada vez, né? Isso é inovar na minha vida. Como é que as empresas estão 1% ajudando mais o público? É óbvio que o foco é o dinheiro, porque o projeto tem que se retroalimentar, né? O projeto, se não há uma visão capitalista sobre o serviço, sobre as commodities, sobre eu inovar e fazer marketing ideológico, eu não consigo retroalimentar o projeto, eu não consigo ser todos os dias 1% melhor. Como é que eu vou ser todos os dias 1% melhor se eu tenho uma trava? Quer dizer, eu consigo, sempre dá, né? Sempre é importante, sempre tem que dar. Mas com ou sem recursos, né? Dinheiro é uma energia, legal. Só que se eu tenho dinheiro, parece que eu entro no flow mais rápido, não é assim? Então eu tenho que retroalimentar a máquina, eu tenho que fazer o projeto crescer, né? Não fosse capitalismo, a gente não teria tanta pesquisa, a gente não teria tantas possibilidades de conforto, tanta tecnologia disponível, né? Não seríamos nada na verdade, se não fosse o capitalismo e a indústria privada, né? Então, quando a gente pensa em marketing ideológico, a gente tem que pensar em associar o benefício do meu cliente, do meu público, com os projetos que me fazem ganhar dinheiro. É óbvio que aí eu tenho que transformar. Isso aqui dá certo para o meu mercado, mas não me dá lucro. Vai, transforma em algo que seja bom para as duas pontas, em algo que nutre o projeto e em algo que seja ótimo para o seu cliente, né? E como que uma empresa ali de bairro, né, pequenininha, ela pode estar nesta vanguarda, né, que é a inovação, que é um estado de liderança, que é um estado natural de influência, de persuasão no seu mercado, né, no seu mercado e na sua comunidade de uma forma organizada, de uma forma eficaz. Como, né? Primeiro, trabalhar a confiança da comunidade. Então, são pontos naturais também, quando a empresa faz um bom trabalho, confiança, integridade, verdade, empatia, né? Ao longo do tempo, você está na sua comunidade atendendo com cordialidade, atendendo com amor, né? Acolhendo seu cliente, mostrando para ele que ele não é só mais um número, né? Então, quando você tem não só a sua empresa humanizada, mas o atendimento humanizado, isso vai fazer com que a comunidade ela desenvolva uma confiança, tá? Óbvio que para isso o primeiro ponto é eu conhecer a minha comunidade, né? Eu conhecer a minha comunidade. Então eu preciso conhecer a minha comunidade. Se eu vivo numa cidade alemã, eu preciso entender quais são os hábitos de uma comunidade alemã, né? Se eu sei que essa comunidade gosta de cucas, eu vou ter cucas no meu negócio com café, né? Sábado de manhã. Se eu sei que a minha comunidade ela não opera nos domingos, eu sei que eu vou ter que me organizar para não abrir minha loja nos domingos, né? O contrário também, o oposto também. Se eu estou numa cidade, numa região em que funciona 24 horas, por exemplo, uma grande capital como São Paulo, né? Eu sei que eu vou ter que entrar nesse jogo se eu quiser disputar, né, mercado. Então, inovar, tá, com foco local é interessante. Inovar nesse sentido local significa eu buscar sempre formas de atender melhor o meu cliente. De novo, não estou falando de eu lançar produtos inovadores. Se possível, ótimo,
Mas se eu buscar atender cada vez mais melhor o meu cliente de formas diferentes, ampliar todos os dias isso, investir no meu negócio de forma que todos os dias ele fique mais atraente, mais confortável, isso também é inovação. E isso também é trabalhar em cima do marketing ideológico com inovação. E a comunidade local, bom dia! E a comunidade local, o negócio local, ele também pode e deve trabalhar o marketing ideológico para inovar. Então, ele também pode ter bandeiras, né? Tem que deve. Né? Olha, aqui a gente defende tal situação, a gente defende o corpo saudável, né? Então, você vai ter programas ali onde você vai acolher a comunidade, você vai fazer palestras, você vai fazer eventos, você vai fazer grupos de trabalho, né? Você vai pegar ali a comunidade e fazer uma turma de corrida, né? Então você pode, isso é muito mais fácil, eu até diria que é muito mais fácil trabalhar marketing ideológico dentro de uma comunidade do que fora. E veja que todos os exemplos que eu citei de ajuda à comunidade dentro desse conceito de marketing ideológico, ela acaba trazendo ela acaba trazendo, propiciando a inovação de uma forma mais fácil até do que uma grande empresa, porque você está ali, né, no dia a dia com o teu público, de uma forma mais intensiva. É mais fácil ainda quando eu penso nessas estratégias de inovação, tá? Então, investir na experiência com o cliente, tá? É uma excelente oportunidade para quem é pequeno, para quem quer fazer inovação, marketing ideológico pequeno. Invista na experiência do seu cliente, ancorado com rituais, ancorado com uma bandeira que ajude as dores do seu cliente, né? Então, se eu sou ali uma empresa que trabalha com moda, por exemplo, uma loja de modas no meu bairro, né? Eu posso promover desfiles, né? Mostrando para a comunidade as últimas tendências, eu posso fazer rituais, fazer isso todos os meses, eu posso fazer o ritual de ter uma peça exclusiva com um valor diferenciado uma vez por semana, né? Eu posso ter um ritual de fazer um café da manhã todo sábado com as minhas clientes da minha loja. Eu posso criar vários, né, ancorando que é a beleza, né? Então eu posso escolher o marketing ideológico, ele escolhe uma bandeira. De novo, ele escolhe uma bandeira, né? Então assim, eu posso fazer um dia para explicar de palestra, a cada 15 dias eu vou fazer uma palestra sobre como combinar cores, né? Como encontrar o seu biotipo. Eu posso me associar a um profissional que trabalha a questão da coloração, outro profissional que trabalha a questão dos cortes para cada corpo, e eu posso fazer um estudo com café VIP para as minhas clientes que costumam comprar todo mês, sempre a cada tanto tempo. Então, criar esses rituais de coerência com a bandeira que eu quero trabalhar no mercado, né? Quando eu abro uma loja, o ideal, então, para a gente sintetizar toda a narrativa aqui, o ideal não é que eu abra uma loja pensando assim, eu vou ganhar dinheiro. Eu estou abrindo uma loja de moda porque tem uma possibilidade de ganhar dinheiro aqui, né? Eu tenho os caminhos, eu herdei, então, né? É só para fins capitais. Aqui que é o problema, né? Se assim fica raso. Se assim fica raso, você vai se frustrar. Agora, se eu tenho esse olhar de gestão capitalista associada ao marketing ideológico, eu tenho uma explosão, tá, de benevolência social, né? Porque eu vou estar educando meu público, eu vou estar ajudando ele. E isso é marketing ideológico, que aqui explode os valores, aqui explode a conexão, que a gente chama de campanha de meio de funil, né, das empresas, que acontece naturalmente quando eu tenho esse olhar. Aqui explode os valores e todos os gatilhos mentais que estão relacionados à lei da inovação, à lei de persuasão, que é a inovação, né? Então, lembrando, a gente começou toda semana conversando sobre esteja na vanguarda, né? Esteja na vanguarda, estratégias vanguardistas, que é um poder de influência e liderança no mercado. Empresas que têm estratégias vanguardistas, empresas que têm estratégias de inovação, elas estão na frente da liderança mercadológica, elas estão na frente da questão da influência, né? Então, influenciar, liderar mercado, persuadir o mercado é ser inovador e vanguardista. Por quê? Porque explode vários gatilhos mentais dos quais a gente está falando ao longo da semana, tá? Então, depois disso, conte histórias, né? O marketing ideológico, ele inova
nessa questão da contação de histórias, storytellings. Storytellings funciona, conta histórias. Olha, isso aqui funciona, né? Porque lá em outra cidade tem um case, isso aqui funciona assim, 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 de acordo com uma cliente nossa que fez isso, isso e isso. Conta histórias para conectar a sua marca a uma ideologia, a uma causa, né? Conte histórias. Crie essas parcerias estratégicas para te ajudar também a contar essas histórias. Esteja aberto também a feedbacks e adaptações dos seus clientes. Lembra, as objeções do seu cliente, as dores deles é o ativo de ouro para um negócio, para se fazer marketing ideológico, porque é a partir das dores do seu cliente que você vai desenvolver toda a sua narrativa de construção de histórias e de proposta aí social que você tem aí com o seu cliente, tá? De preferência esteja presente offline e online no caso de uma empresa comunitária no sentido de bairro, né? Pequena. Esteja presente, vai lá, vai no café da cidade, vai no bingo da cidade, vai na igreja, se articule, converse, né? Sempre com o cartão na bolsa, né? Na carteira, no bolso, sempre dizendo o que você faz, como que você ajuda o mercado. Eu tenho uma empresa que vende produtos naturais, porque nós temos, olha só a narrativa, tá? O que você faz? Eu tenho uma loja de whey protein, de suplementos, tá? Agora vê a diferença. O que você faz? Eu trabalho com suplementos alimentares e tenho vários programas e projetos voltados para a saúde, para o bem-estar social, eu trabalho focado na questão da proteína, desenvolver corpo, desenvolver tecido, desenvolver músculos nas pessoas, né? Então lá dentro da minha loja, então eu tenho uma loja onde eu vendo todas as múltiplas possibilidades de ajuda a esse povo que busca saúde, e eu também tenho associações com nutricionistas, tenho programas, projetos lá dentro da loja com nutricionistas, com preparadores físicos, né? Então a gente tem consultorias, a gente tem alguns programas voltados para isso, porque o meu foco é ajudar na longevidade das pessoas. Olha a diferença, tá? Quando eu trabalho focado no marketing ideológico e não trabalho focado apenas na questão mercadológica, na questão da commodity, né? Dá para dizer que a maioria das pessoas tem ou não tem marketing ideológico? Na verdade, os empreendedores, os líderes, né? Que, para a gente encerrar aqui a partir de hoje, a maioria das empresas, elas nascem com um propósito muito forte, mas a rotina, elas vão esvaindo, elas vão esvaziando esse brilho do propósito mercadológico social, que na verdade é o que sustenta todo o marketing ideológico e todo o valor de uma empresa. O que faz as grandes empresas em relação aos que não têm sucesso? Quando eu digo grande, eu digo aquelas que têm sucesso das demais. É justamente resgatar continuamente dentro dos seus departamentos estratégicos essa narrativa de propósito social. Quando a empresa ela constrói a sua narrativa em cima de propósito social e ela vive isso, inevitavelmente ela vai ser grande, ela vai crescer. Então, algumas empresas elas vão à falência, às vezes, especialmente as pequenas, por isso que eu citei muitas empresas aqui de bairro, porque elas nascem, elas são tão preocupadas com a questão do resultado, que senão, né, que elas geralmente têm um prazo pequeno, né, para poder performar e se sustentar, e elas ficam tão focadas nisso que elas esquecem o que faz elas sustentar no mercado, de fato, é a ideologia, é o que tem por trás da marca, por trás daquela venda, tá? Então é sobre isso, gente, é sobre a gente ficar antenado, né, e não à toa, cada 10 empresas, 7 vão à falência hoje no Brasil em 5 anos. E são questões de gestão de gestão financeira, questões de gestão de negócio, mas também muito alinhado pela desconexão, pela desassociação da gestão de qualidade com o propósito social, tá? Por isso que a gente fala tanto em posicionamento mercadológico, gestão de marca ou branding, né? E tanto em buscar estratégias aí voltadas à ideologia, à inovação, na narrativa que eu tenho com o meu cliente sobre como eu ajudo ele. Sim, a maior parte das empresas não olham para esse viés de propósito social sendo pulverizado, né? Por quê? Porque elas acham que isso é secundário, isso está dentro de mim, isso eu não preciso falar, deixa eu ser mais humilde, só fazer o meu, né? Não é assim, não é o que a academia ensina de administração, né?
você olhar, moldar suas estratégias para o marketing ideológico. Contudo, a gente sabe que pesquisas relatam aí que as empresas que têm essa cultura humanizada, essa cultura social, elas são a tendência. Hoje elas estão caminhando, elas estão se obrigando a se voltarem os seus olhares para isso, porque o próprio consumidor já está pedindo. Então passa a ser, antigamente era algo de ético, moral, hoje em dia é necessário, tá? Para as empresas estarem aí na vanguarda. Então esses foram os insights de hoje. Amanhã a gente segue mais um pouquinho nesse tema e segunda-feira a gente começa com outra temática dentro do marketing que é tão importante, tá? Te desejo uma excelente véspera de feriado, uma excelente Páscoa, né? E amanhã a gente se encontra de novo, 7h07, tomando esse café de novo contigo, conexão única com o cliente, através agora que a gente tá falando da inovação, tá? Até amanhã, faça um bom dia.